Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham tido um dia bom, que vocês possam ter meditado no que a gente conversou ontem sobre a questão de crenças erradas, que vocês possam ter meditado na questão de pedirmos o Espírito Santo de Deus para nos guiarmos e trabalhar a questão de coisas que nos distraem em relação a Deus e que nos tira de um alinhamento com Ele. Mas hoje eu gostaria de acabar essa meditação que começamos ontem da seguinte forma. Ponto crucial para que também nós possamos entrar num alinhamento ou num realinhamento com Deus nós precisamos descobrir, ou você precisa descobrir, quem você é em Cristo. Você sabe qual é o seu propósito como cristão aqui na Terra? O seu propósito, além de adorar a Deus, que é o propósito central da nossa criação, o outro propósito é que você possa construir o reino de Deus. O seu papel no reino de Deus, ele exige dons e talentos naturais, que ele foi nos dado quando Deus nos criou. E como cristãos, é importante começarmos a explorar, dentro do nosso contexto diário ou chamado, precisamos de explorar o chamado que é seguirmos a Jesus. Uma coisa que eu sempre costumo falar quando eu ministro em escola de missões, ou quando eu estou pregando, é que Deus, Ele nos criou para sermos teus servos. Jesus, quando veio na terra, Ele deixou um grande chamado, ou um grande mandamento, que é pregarmos o Evangelho a todas as criaturas. Só que Ele nos chamou para sermos discípulos, e discípulos fazem discípulos. E nós precisamos entender quem nós somos em Cristo, para que nós possamos reproduzir lá fora. Eu estava falando semana passada, no CTMM, no curso de missões, eu estava falando uma coisa, que esse ambiente aqui de igreja, isso é um lugar de celebração, isso não é um lugar de evangelização. Evangelização é lá fora. Só que eu não posso ir lá para fora evangelizar ninguém se eu não sei quem eu sou em Cristo. O nosso chamado é para permanecermos em Cristo e em tudo que nele há. Quando pertencemos a Jesus, realmente nós sabemos de quem nós somos e o que podemos fazer para ver a expansão do reino de Deus aqui na terra. E parece glorioso entendermos, só que isso a gente não consegue discernir por causa do desalinhamento que nós temos. E quando eu falo nos alinharmos, é realmente entendermos qual o nosso propósito, para que Deus nos criou. Isso também nos capacita a viver uma vida maior de intimidade com Cristo. Isso nos capacita e nos leva a termos uma vida de intimidade maior com o nosso Criador. Ele não é simplesmente um Deus que está longe, que fala assim, Deus, Deus, Deus. Não, Ele está ali do seu lado. Não há como você seguir o propósito de Deus em sua vida se você não souber quem é Deus também. Você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus habite totalmente na sua vida, para que você consiga se aproximar de Jesus. E isso é um relacionamento de confiança total. Queridos, a minha filha mais velha, Ana Beatriz, quando ela nasceu no Egito, ela devia ter 1 ano e meio, a Karina teve que sair muito cedo para trabalhar, ela tinha que fazer um discipulado, e eu fiquei sozinho com a nossa filhinha em casa, e ela acordou, e eu estava na sala, estava trabalhando, estava fazendo algumas coisas no computador, e eu escutei quando a nossa filhinha acordou, a Ana Beatriz abriu a porta, e eu escutei aqueles passinhos, pela casa, andando. E eu escutei ela falando assim,
Mamãe? Papai? Aí a segunda vez já foi um pouquinho mais alta. Mamãe? Papai? Mamãe? Papai? Mamãe, mãe! Começou a chorar, chorar, chorar. Meu coração na hora partiu, gente. Eu saí correndo, peguei ela no colo. Queridos, a minha filha, ela chorava. Ela tinha 1 ano e meio, por aí mesmo. Mas ela chorava fundo e ela não conseguia respirar. Eu simplesmente abracei minha filha, pus aqui no meu peito. Eu falava assim, filha, papai está aqui. Papai está aqui. Ok, papai está aqui, você não está sozinho. Eu beijava a cabecinha dela, alisava, eu falava, filha, papai está aqui. Queridos, instantaneamente minha filha adormeceu nos meus braços. Ela adormeceu, eu fui para a sala, deitei com ela no colo, e o Espírito Santo falou no meu coração, Abner, é isso que eu quero fazer com você. Nos momentos de desespero, que você tem gritado, eu tenho pegado você no colo, eu tenho ministrado o teu coração, eu tenho falado, filho, eu estou aqui, mas você está tão distraído, você não sabe que eu sou o teu pai, Deus, eu comecei a chorar mais do que minha filha no colo, e eu chorando sobre ela, e o Espírito Santo de Deus ministrando a minha vida, e é isso que ele ministrou o meu coração. Ele quer revelar um chamado somente para aqueles que o aceitam como Salvador. Conhecê-lo intimamente mudará a sua vida. E é esse contexto de intimidade, como aconteceu entre eu e minha filha. Onde ela dormiu, simplesmente ela dormiu nos meus braços depois de ter um momento, eu creio que ela deve ter entrado em desespero. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? E não conseguia achar, ela gritar. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Quantas vezes, no momento de desespero, a gente está gritando por Jesus? Ele está aqui do nosso lado. Estou aqui contigo. Eu estou aqui com você, meu filho. E a gente não consegue entender. A gente não consegue simplesmente ouvir o que Ele tem para nós. Deus, Ele tem o melhor para você. O plano que Deus tem para a sua vida só pode ser realizado quando nós demos o melhor de nós para Ele. E às vezes o melhor de nós significa tempo, esforço, presente no nosso dia a dia. E isso concentra nossa tarefa específica, que é de darmos glórias a Deus, glórias a Ele. À medida que você cresce no seu relacionamento com Cristo e se separa das distrações que impedem de se relacionar com Ele, é natural que você queira dar o melhor que você tem na sua vida para Ele. Um outro ponto que nos ajuda a nos realinharmos com Deus é a sua confiança que os planos que Deus tem para você, para nós e para o mundo são os melhores. Deus sabe o que é melhor para a sua vida, mesmo quando você não consegue entender o momento. Mesmo quando você não consegue discernir o que Ele tem para você, Ele ainda tem o melhor. E essa é uma das razões pelas quais é tão importante confiarmos nos planos e na vontade de Deus. E você sabe por que é difícil de entendermos isso? Porque os planos e a vontade de Deus, elas são diferentes da nossa. Porque os nossos planos e nossos conhecimentos, maioria das vezes, eles são terrenos. Eles são terrenos. Eles não ajudam, eles não querem simplesmente se alinhar com o que Deus tem para nós. Porque o terreno, ele fala o que eu quero. Ele vai totalmente ao oposto do espiritual, do plano de Deus. Queridos, Deus tem um plano para você. E Ele começou no momento que você nasceu. E os planos dele sempre serão maiores, e muito melhores, e muito mais bonitos do que as decepções que você já teve com seus planos e os seus desejos. Podemos seguir seu plano acreditando que ele tem tudo no controle.
em seu domínio, assim ele nos guiará exatamente para onde quer que nós iremos. Queridos, se rendam. Lembra que eu acabei de contar a história da minha experiência com a minha filha? Foi a mesma coisa. Queridos, se renda. Não tenha medo de confiar e entregar os teus planos, os teus sonhos, os teus desejos na mão de Deus. Porque Ele tem o melhor do que nós. E por último, uma forma de conseguirmos nos realinharmos com Deus é descobrirmos os nossos talentos. Como cristãos, nós somos chamados a desenvolver os talentos e os dons que Deus nos deu. E esses dons e esses talentos, eles nos permitirão, através das nossas vidas, sermos abençoados e abençoarmos os que estão ao nosso redor. Se queremos cumprir o nosso chamado, ou entendermos os planos de Deus, ou nos realinharmos com os planos originais de Deus para as nossas vidas, nós precisamos desenvolver a capacidade que nos foi dada de relacionamento com Ele. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe através de nós. Nós precisamos orar para que as obras que nós fazemos, ou os testemunhos que nós damos, possa glorificar a Deus. Nós precisamos entender que a obra redentora não se limita somente a evangelismo, mas abrange tudo o que é necessário para tornarmos um mundo de acordo com a vontade de Deus. Se olharmos humanamente é impossível, mas podemos transformar uma sociedade, principalmente os que estão ao nosso redor, através do nosso testemunho, através de quem nós somos, através da nossa identidade em Cristo. Você sabe quem você é em Jesus? Deus pode estar revelando o plano de Deus para a sua vida, mas você só pode se alinhar com Ele se você estiver prestando atenção no que Ele está falando para você nesse momento. Você precisa prestar atenção nos sinais ao seu redor. Você também precisa entender que o Espírito Santo está falando coisas a ti, a você. Você precisa entender que, como 1 Crônicas 16, 11 fala, busque ao Senhor e a sua força, busque a sua presença continuamente. Nós precisamos ter um espírito de oração. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos usar os dons e talentos que Deus nos deu. Ou senão, ele vai ser colocado numa caixinha, colocado numa prateleira e ali vai ficar. E às vezes a gente fica naquela, eu não gosto da minha vida, que chato. Mas por que você não desenvolve e você não tem corrido atrás do que Deus tem para você? Peça a Ele que lhe dê fé, coragem, para que você possa segui-lo aonde quer que Ele o leve. Isso permitirá que você siga o chamado, ou o maior chamado de Deus para você, que é avançar no melhor que Ele tem, através da sua vida, para a expansão do reino de Deus na terra. Queridos, no momento de muitos problemas na terra, onde a gente não sabe, como eu falei ontem, não sabe onde que nós iremos acabar, ou como irá retornar ao mundo. Muita gente tem dito que é fim do tempo, que se não é fim do tempo, se sai... Muita gente está dizendo um monte de coisa. A minha palavra para você é momento de nos realinharmos com Deus. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque eu creio que Deus tem um plano melhor para a nossa geração. E esse plano de desenvolvimento melhor para a geração, ele precisa de nós, como igrejas e como cristãos, de nos levantarmos para mostrarmos ao mundo que nós podemos fazer a diferença. Queridos, realinhamento. Esse é o momento que nós temos. Realinharmos com Deus.
E realinharmos com Deus é tirarmos tudo aquilo que impede nosso relacionamento com Deus, em relacionamento íntimo. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos guie, como eu falei ontem. Nós precisamos nos libertar das distrações que têm tirado o nosso foco de um alinhamento com Deus. Nós precisamos descobrir quem nós somos em Cristo. Nós precisamos dar o melhor que nós temos para Deus. Nós precisamos confiar que os planos dele é melhor para nós. E precisamos usar os nossos dons e talentos para a glorificação do nome de Jesus e a expansão do reino dele. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Essa é a meditação que eu queria deixar para você. Como você pode se realinhar com Deus? O que você precisa fazer para se realinhar com Deus? Queridos, pense nisso, medite nisso. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Deus, pelo teu carinho. Muito obrigado, Senhor, porque tu morreu na cruz por nós, Deus. Obrigado por sermos a tua imagem e semelhança, Deus. Deus, nesse momento, a minha oração é que o Senhor possa nos ajudar a nos realinharmos contigo, nos realinharmos com o teu Espírito, nos realinharmos com a tua palavra, nos realinharmos com a tua oração. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a voltarmos no centro da tua vontade. Ajuda-nos a voltarmos, Pai, naquele lugar que nos tirou do teu propósito, naquele lugar que tirou da onde não deveríamos ter saído. Deus, eu entrego a vida de cada irmão nesse dia. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ministrar, mostrar e nos ajudarmos a voltarmos a um nível de intimidade aonde deixamos lá atrás. Nos perdoe, Senhor, pelas distrações do mundo. Nos perdoe por vivermos atarefados e até nesse momento de confinamento domiciliar. Às vezes a gente pensa em tudo, tem tempo para tudo, mas não gastamos tempo contigo, Deus. Ah, Pai, ajuda-nos a voltarmos ao momento de alinhamento contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus o guarde. Pense nisso, tá bom? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.